paz do Senhor, povo que vai morar no céu. Hoje eu vim deixar para vocês Efésios 2, versículo 1, 2, 8 até o 10, que diz assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Aqui relata, uma vida antes de Cristo. Aquela vida que você vivia pecando constantemente, sem querer saber, se importar com o que o Senhor pensava ou imaginava a seu respeito. Aquele momento, aquele tempo que você vivia alimentando o desejo da sua carne, Então a gente pecava ainda mais, a gente se sujava ainda mais, A gente fazia coisas muito piores e mais abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor nos fala primeiramente que a gente vivia morto por causa da desobediência. E isso mostra para mim e para você que a desobediência só gera morte. Seja morte física ou morte espiritual. A desobediência não gera nada que preste para as nossas vidas. É necessário a gente viver em obediência, como foi falado no vídeo anterior, para quem assistiu, que quando a gente obedece ao Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Porque a palavra nos diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Prefira sempre obedecer à voz do Senhor do que sacrificar. E aqui mais uma vez nos mostra que a desobediência gera em nós morte. Muitas das vezes você acha que não, mas às vezes você vive tanto com a desobediência, no erro, na falha, no pecado, anda tão entranhado em você, que às vezes você acha que as coisas não vão pra frente, não dão certo. É por uma questão, um momento ruim que você está passando, mas você nunca enxerga que é por causa da sua desobediência, que é por causa dos seus muitos pecados. Porque você ainda está vivendo no tempo da carne. No tempo que a carne só entende as coisas da carne. E aí a gente obedece aos comandos, dos poderes do mundo invisível. Jéssica, que mundo invisível é esse? Espiritualmente falando, é o mundo invisível, é o mundo do maligno, é o mundo de Satanás. É o mundo que a gente vive constantemente sendo incitado a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E por não temermos, por não obedecermos, por não termos uma visão, de uma nova vida, de uma nova história diante de Deus, a gente comete, a gente faz. E faz sem culpa, faz sem ressentimento, A gente só vê a consequência da desobediência depois. E aqui no 8 diz assim: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos salvos. Nós temos a palavra de salvação nas nossas vidas, por meio da fé, da nossa fé, Isso não é algo que vem da gente, porque se a gente mesmo parar para analisar, a nossa natureza é pecadora. A gente vive no pecado todo o tempo, a todo momento, nem lembrava que Deus existia. Mas pela fé, pela dádiva de Deus, pela graça que o Senhor nos concedeu, a gente se arrepende dos nossos muitos pecados, aceitamos a Jesus Cristo e passamos a ser servos do Senhor, E isso não é uma recompensa pelas boas obras que a gente faz, pelas coisas boas que a gente faz, Não é. Porque se isso fosse verdade, nós já cresceríamos em nós um orgulho que também não é de Deus. Cresceríamos em nós um orgulho, que a gente é bem sucedido diante da presença porque a gente faz coisas boas para Deus ou para a obra ou para pessoas. E não é bem assim. A gente é salvo pela graça. A gente é salvo pela grandiosidade da misericórdia que Deus tem sobre nós. Porque nós somos naturalmente errados. Nós somos naturalmente pecadores.
Nós somos naturalmente falhos. Então quem acha que é salvo porque faz boas obras, porque está o tempo todo fazendo as coisas para o Senhor e tal, e se orgulha dessa situação, esqueça isso. Porque isso não é uma dádiva sua, isso é uma dádiva do Criador. Você dá legalidade, você abre o seu coração para o Senhor trabalhar. E consequentemente você compreende o que você tem que fazer dia após dia. Mas isso vai somando coisas boas, né? Bênçãos no céu. Aqui é apenas consequência da parte de Deus, porque Ele é Deus de misericórdia e Deus de amor também. Pois somos obra-prima de Deus. E Ele nos criou para realizar as obras que Ele planejou para nós. O Senhor, ele não precisa da gente, né? Ele não precisa da gente para absolutamente nada. Mas Ele nos criou para que a gente fosse um instrumento na terra para ajudar outras vidas, para fazer aquilo que o Senhor determinou desde o ventre das nossas mães. Mas como a gente já nasce com aquela natureza pecadora, com a natureza, né, errada, falha, até a gente encontrar a Cristo e fazer com que o Senhor, né, se torne cada vez mais presente nas nossas vidas e que a gente comece a fazer mais, né, para somar no reino de Deus e para fazer e concluir aquilo que o Senhor preparou para nós. Às vezes leva muito tempo, né? Leva muito tempo. Então essa palavra fala sobre a nova vida em Cristo. Antes de Cristo, a gente vive morto, em pecado, em desobediência. E não é eu que estou falando, não, é a palavra. Leia Efésios 2, do 1 ao 10. Mas leia, peça a Deus sabedoria para você entender o que aqui está escrito. E cada Bíblia tem uma escrita, né? Então, você precisa realmente pedir sabedoria ao Senhor para que Ele venha te mostrar o que Ele quer te falar. Mas quando a gente vive em Cristo, a gente gera uma nova vida, uma nova história, um novo ser humano. A gente tem que matar a carne todos os dias. A gente tem que fortalecer o Espírito todos os dias. E é algo que não é fácil, é algo muito difícil. Mas a gente consegue. Porque o Senhor nos fala também na própria palavra dele que Ele não disse que seria fácil, mas que pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e a gente também vencerá. Que hoje você compreenda que se hoje você vive numa vida de desobediência, na vida de morte, que você tenha força para ter uma nova vida com Cristo e ser salvo pela graça. Porque Ele criou você para fazer a vontade dEle. Ele criou você para ser atalaia nas mãos dEle e para fazer o inferno estremecer. Porque você é obra de Deus e não de Satanás. Deus te abençoe em nome de Jesus.